Olá, você está no 2V Podcast. E esse podcast é um oferecimento da Saúde 4.0, conhecimento colaborativo. Eles têm treinamentos, consultorias e serviços em saúde. Muito obrigada pelo apoio. E hoje a gente está com a Paola Passos, uma querida ex-aluna, mas sempre muito querida no meu coração. Eu estou muito feliz de você estar aqui, ter aceito o nosso convite de bate-pronto. E eu te disse uma vez, na verdade eu te escrevi, que a sua história é uma história que merece ser contada. Então o meu intuito é que as pessoas conheçam a Paola, a pessoa maravilhosa, mãe querida, esposa, fisioterapeuta, porque você é muito mais do que todas as coisas que podem ter acontecido com você. E é por isso que você está aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço de coração. É muito bom estar aqui, passar um pouquinho de tudo que eu vivi de uma forma leve, para que as pessoas, não é que eu quero trazer medo, mas sim uma forma das pessoas se olharem mais e prestarem mais atenção no seu corpo, porque o corpo ele fala e é muito importante isso, e eu fico muito feliz de estar aqui com você, minha ex-professora, temida. Eu era brava, não? Era muito brava. Muito, eu brava. sou mesmo, eu sou uma bruxa. Paola falou assim que estava chegando aqui, aí acabou, não se atrasou nada, mas achou que estava atrasada e falou assim, meu Deus, ela vai achar que eu sou um monte de coisa. Ela vai achar que eu sou exatamente igual. Fiquei tensa. Eu falei, meu Deus. Imagina. A gente se formou na mesma faculdade, a gente é prata da casa da Unisa. Você quis ser fisioterapeuta em algum momento da sua vida, por quê? Porque eu tenho percepção, e aí isso daí eu acho que você pode contar pra gente. Você já foi modelo, ou você é modelo, porque você é muito maravilhosa, né? E sempre tira fotos muito boas, e isso já fez parte da sua vida? Eu tenho a percepção que sim. Sim, eu fui modelo, uma parte da minha vida entre os 18, na verdade 16 anos, até os 21 mais ou menos, foi quando eu parei de modelar e decidi fazer fisioterapia, porque era muito legal estar ali, modelar. Eu fui para outros países, mas me faltava alguma coisa. E eu sentia que o que faltava eu sempre fui cuidadosa com as pessoas. Então, o que me faltava era um cuidado que eu poderia ter com alguém, de me doar. Então, eu não sentia isso na profissão de modelo. Então, foi quando eu desisti de modelar. Eu estava aí com uns 5 países para ir. Eu falei, não quero. E aí eu fui fazer fisioterapia. Nossa, que legal. E você modelava para alguma agência? Eu modelei para Tax, que era uma agência bem famosa na época. E fui para o Chile através da ID, que é uma agência super conceituada, uma das agências também da Gisele Bündchen. Então, eu estava indo super bem, assim, sabe? Mas eu tinha outros 5 países para ir, mas eu acabei desistindo mesmo, e durante todo esse processo que eu estava na faculdade, eu recebi alguns convites para ir para o Japão, né, e aí eu falei, não quero, eu quero terminar físio, eu me encontrei, o que eu realmente quero seguir, né, então eu acabei não indo para outros países por causa disso, por causa da fisioterapia. E hoje eu amo a físio, né? Não a parte pulmonar, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Você era uma menina, né? E toma uma decisão para a vida. E como é importante a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Mas você tinha um propósito muito interessante de saber que você queria... a palavra que você diz, você queria cuidar das pessoas. E a sua profissão até então, que é uma profissão hoje extremamente importante, não te proporcionava aquela questão de cuidado, né? E é muito maduro isso da sua parte. Era claro assim pra você? Sempre foi muito claro, porque eu lembro quando eu era criança, eu era a menina que cuidava de todas as crianças. Então, eu era a criança que cuidava das crianças. Então, as mães, elas confiavam a mim um cuidado
que, na verdade, eu não tinha maturidade para cuidar de uma criança. Exemplo, eu tinha 11 anos e cuidava de uma criança de 1. Assim, a mãe de uma amiga minha, eu tô indo ao banco, você pode ficar com a Cássia? Eu falei, posso. E aí eu ficava lá. Então, eu sempre era muito cuidadosa. E responsável, né? Sim, sim. E eu lembro que meu pai não gostava de forma alguma que eu cuidasse, que eu tinha essa coisa de cuidar, né? E não é que ele não gostava que eu cuidasse, mas como sendo como obrigação, mas não era obrigação de forma alguma. Então, a mãe de uma amiga minha me pedia para ficar com a irmãzinha das minhas amigas, eu ficava e eu achava demais aquilo, eu achava incrível. Então, assim, eu sempre gostei, sabe? E foi por isso que eu tomei a decisão de que modelar estava me faltando algo mais profundo do que aquele sonho que eu tinha na época de ser modelo. Então, eu concretizei o meu sonho de ser modelo, mas me faltava algo que era muito mais profundo, que era esse cuidar das pessoas, né? Que legal. Então, aí eu parei de modelar e fui para físio. E aí, como é que foi a sua decisão? Porque, assim, o que a gente faz uma pesquisa sobre as pessoas, né? E eu percebo, aparentemente, que o seu ingresso no mundo profissional, já não mais como aluna, é no Pilates. Não. Eu sou osteopata. E, na verdade, eu tinha uma clínica de Pilates e osteopatia. Entendi. Então, eu cuidava das pessoas dessa forma. Então, eu cuidava na parte osteopática, né? Que era a dor. E aí, quando a paciente estava melhorando, eu ia pro Pilates com ela. Mas o meu foco sempre foi a osteo, né? Nossa, que legal! Eu amo, eu terminei a faculdade, depois eu fiz mais 4 anos de osteopatia, e aí eu fiz mais uma pós no SET, que é na Escola Paulista, de educação física, não, de esporte. E aí eu montei a clínica, fiquei 10 anos com a clínica. Nossa! Tinha muitos pacientes, graças a Deus, tive muito sucesso. Quando eu estava com a clínica, era minha casa, eu falava que era a minha primeira casa, né? Verdade. Porque eu morava lá dentro, das 7 às 10 da noite, atendendo 14 pacientes por dia, então... E foi muito legal, muito mesmo. Então você sai da faculdade, a gente estava fazendo a conta 2008, né? 2008. Você faz primeira formação, depois abre a clínica? A formação de osteopatia? Isso. Então, aí, 4 anos depois, a gente pode falar em 2012, mais ou menos, né? 12, quando você consegue abrir. Quando vem a ideia de que você precisava de um espaço e de que já não era muito pequeno onde que você estava atuando e que você queria o seu espaço? Na verdade, aconteceu. Eu falo que as coisas às vezes acontecem na nossa vida e algo que a gente quer se concretiza ali de uma forma incrível, né? Então, eu trabalhava nessa clínica e a pessoa que era dona da clínica falou, olha, não quero mais, você quer? Aí eu fui conversar com os meus pais, porque eu não tinha dinheiro, e os meus pais falaram, não, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, absoluta, é tudo que eu quero. E aí eles abraçaram a causa. Sim. E aí foi quando eu abri não, né, o espaço já estava aberto, mas aí eu continuei nesse espaço e foi muito legal. Por quê? O que aconteceu? Quando eu estava nesse espaço que a ex-dona saiu, ela falou que ela não ia atender mais. Só que ela foi atender muito próximo e não me falou nada. E pegou os pacientes que eram dela e levou. E eu tinha um custo muito alto de tudo, né, de uma clínica. E aí eu me vi ali no fundo do poço. Foi quando eu falei, não, calma, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu fui fazer um curso de Reiki. E aí eu falei, eu preciso tirar essa raiva de mim em relação a ela. E preciso olhar como eu quero crescer nessa profissão. Sabe? Não colocar a culpa em cima dela. Sim, ela teve uma certa culpa, mas como que eu posso conduzir
isso de uma outra forma para que eu cresça nesse momento. Eu era muito jovem, eu tinha... Muito jovem, é isso que eu tô falando. 26? É, 26, muito. Pra bater 26, no peito 27. e falar assim, não, eu vou dar conta disso aqui tudo. Sim. Você é terrível. Muito ótimo. E aí foi quando eu fui fazer um curso de Reiki e me abriu, assim, o coração. Aí eu fui perdoei ela. Foi quando as coisas começaram a acontecer de uma forma incrível, sabe? E eu lembro até que quando eu terminei o curso de Reiki, e a mestra, né, que a gente fala mestra, falava, você precisa, todos os dias quando você acordar, você precisa falar, eu perdoo, e falar o nome da pessoa, e que ela seja muito feliz, tal, e que fique longe de mim. E eu sempre falava, eu perdoo, e eu fui realmente tirando aquela raiva que eu tava, sabe? Porque meu irmão falava assim, Paola, você precisa parar com essa raiva e olhar para você. Perfeito. Sabe? Para tudo que você pode construir. Esquece. Agora você esquece o que aconteceu e olha só para a clínica e para você. Então, aí eu cheguei na clínica, eu lembro direitinho, eu tava com uma paciente e não, tinha tanta joaninha na clínica. Nossa! Que as joaninhas começaram a cair em cima da nossa cabeça. Só pra você ter uma noção. Você não tava sozinha, né? Não era um sonho, eu tava com outra pessoa. Eu tava com a Vocês minha duas paciente, juro por Deus, posso trazer ela aqui, comprovo. E aí ela olhou e falou, Paola, o que tá acontecendo? Eu falei assim, é Deus falando. E eu tive certeza ali que realmente eu tava no caminho certo, que ia dar tudo certo, que ia ser só uma fase difícil, mas que ia passar. Foi exatamente o que eu fiz. E a clínica foi um sucesso, deu tudo muito certo, assim, sabe? E, nossa, só gratidão pelas minhas pacientes e por todo mundo que passou, que eu falo que todo mundo que chega até nós, chega pela mesma sintonia que a gente tem, né? Sim. Então, eu tive tantas pacientes incríveis, maravilhosas, então, assim, eu só sou gratidão por tudo que essa profissão me proporcionou, né? Uhum. Eu acredito que você colocou pontos aqui que são cruciais, né? O que é muito forte em você é um poder de decisão e de saber o que quer. Eu acredito que as modelos, elas têm uma necessidade de amadurecimento muito rápido, porque vocês vão para um meio altamente competitivo, vão ficar sozinhas, são o tempo inteiro exigidas que o seu corpo mude, se adapte ao cliente. Então, acho que isso traz, acredito, né, que traga uma enorme mudança de personalidade mesmo para maturidade muito rápida. Aí você faz uma faculdade, você já inicia uma formação bem desafiadora, que é a osteopatia, né? Porque é uma outra faculdade. Sim. Você fez 4 anos, você fez 4 ou 5? 4 eu ainda fiz 5. 4 anos de faculdade, mais 4 de uma outra formação, e entendendo que isso precisava de uma demanda financeira importante de apoio das pessoas que estavam em torno. Começa a trabalhar, assume isso, e aí vem a primeira questão, né? Que é do mundo adulto cruel, vamos dizer assim. Hoje em dia existem poderes jurídicos que quando você faz uma relação, uma transação financeira, comercial, você consegue colocar este item que você acabou de... Mas eu coloquei, estava lá. E ela não cumpriu. Não cumpriu. Então você tinha pensado nisso? Eu tinha pensado em ir, tipo... Não competitividade. Sim, você não pode competir. Exato. Então, legal. Olha só, você tinha uma coisa a mais que ninguém pensa nessa parte jurídica. Perfeito. Sim, tava tudo no contrato. A gente fez um contrato muito legal, sabe? Ela não poderia atender os pacientes da clínica. Não é que não poderia. Ela não poderia atender num raio eu não lembro exatamente qual era o raio de distância que ela não poderia chegar perto da clínica. E ela não cumpriu aquilo. E aí eu entrei com a advogada. Foi quando meu irmão me chamou. Falou, você vai gastar seu tempo com isso? E aí eu falei, não, eu vou fazer um curso de reiki pra tirar essa raiva que eu tava. Você fez até pra se curar. Você não fez pra me curar. Eu falei, eu vou fazer um curso de reiki pra... Na verdade, a Cíntia me chamou pro curso, eu fui, ela só me levou, porque ela... Não vou fazer mais. Ela não fez mais. E aí eu fui fazer e foi incrível, realmente consegui perdoá-la. Tanto é que depois de muito tempo... Ela veio me pedir para atender na clínica. E aí eu disse sim.
Falei, não, pode vir sim. Só que aí não deu certo porque eu percebi que ela era exatamente igual, que ela não tinha mudado e que ela E que você já tinha mudado. Eu já tinha. E ela começou a falar mal de mim, sabe? Para as minhas pacientes, eu falava, falar mal do quê? Ela nem me conhece, ela nem sabe de mim. E é interessante que o que trouxe para você foi o empoderamento da situação, né? Enquanto você tá com raiva, com ódio, pensando no que o outro não fez, a solução não vem, porque a solução tá na sua mão. Exato. Né? E esse corpo que seu irmão teve de chegar até você e dizer isso, né? De outra forma, como você disse, assim, ó, não, vamos pra resolução, assume esse papel e vamos evoluir. Eu acho extremamente importante que enquanto a gente tá culpando o outro das coisas que a gente não tem, né? A gente não evolui. Não evolui, exatamente. A gente não consegue nem ver saída. Sim. Porque a raiva, ela toma a nossa vida de uma magnitude, assim, que a gente não consegue olhar para nada de bom, sabe? Parece que a gente começa a se afundar. E aí foi quando eu comecei a olhar para mim, para dentro, sabe? De tudo que eu poderia construir. E de tudo que eu poderia fazer pelo outro, e que tá tudo bem, que ela fez isso e que ela tem que ver com ela, sabe? Sim, já não é mais seu problema. Não é meu. Eu poderia juridicamente ter recorrido? Poderia. Mas assim, eu ia gastar dinheiro, tempo, com uma coisa que não ia me trazer nada de bom, sabe? Então aí eu resolvi realmente seguir em frente. Foi incrível, assim, sabe? Eu perdoei ela de uma tal forma que eu falei, tá bom, então venha trabalhar de novo aqui. Foi aí quando a Mônica falou, não, olha, Paola, não tá legal, ela tem falado umas coisas que eu não tô gostando. Aí eu falei, opa, aí eu chamei ela e falei assim, olha, não, eu falei, eu não tenho raiva de você, mas você não faz mais parte da gente. Aqui a gente é uma família. Sabe? Então a gente cresce juntas aqui. Não importa quem é a dona, quem não é, o que tá acontecendo, sabe? Aqui a gente é uma família e você não é parte da nossa família. Então eu não te quero mais aqui. A gente precisa limitar as pessoas, né? O limite quem dá é a gente. É interessante isso. Porque a oportunidade veio, né? Você como colega conseguiu dar, mas o limite quem dá é a gente. Com certeza. Como empresária foi bom? Foi muito bom. Foi muito bom, mas eu não sabia muito administrar nada, né? Eu era muito jovem ali, mas assim, foi muito bom em relação a tudo. Eu acho que eu sou apaixonada pela físio, né? Sempre fui, sempre não, mentira. Quando eu entrei na faculdade, eu queria desistir, mas depois o Sérgio Mingrone, ele foi lá, conversou comigo, tal, foi quando eu falei, não, ele falava com tanto amor da fisioterapia que eu peguei aquele amor, sabe? Eu lembro, o primeiro ano, eu falei, não, vou desistir, não quero mais, tal, não tem nada a ver, porque mas eu não tava vendo nada da físio no primeiro ano, né? Eu não tava enxergando a físio. E aí foi quando ele entrou e foi falando, aquilo foi me entrando no coração de uma forma que eu sou muito grata a ele, né? Infelizmente ele não está aqui no meio de nós, mas ele está assim nas nossas vidas, né? Sempre. E foi quando eu decidi continuar com a fisioterapia e me formar realmente. E foi um caminho incrível, né? Que você trilhou. Foi muito legal, porque assim, quando chegou no terceiro ano de físio, eu lembro que no primeiro ano eu peguei dependência em, como que chama? Para ver os cadáveres? Anatomia. Eu peguei dependência e tal. Quando chegou no terceiro ano pro quarto, eu fui fazer a dependência. Só que aí, quando eu fui fazer, eu me mergulhei, porque eu falava, gente, eu vou me formar o ano que vem e eu não posso sair daqui sem saber nada. E aí eu fui para anatomia e aí eu estudava com o pessoal de medicina, odonto, tal. E quando eu fui fazer a prova para ver se eu realmente ia passar naquela matéria, eu tirei 10. O professor olhou para mim e falei, você quer que fale mais alguma coisa? Ele olhou e falou, Paola, o que aconteceu? Eu falei, sabe, realmente virou uma chave ali do terceiro para o quarto ano que eu precisava entender para cuidar. Não dava para eu sair da faculdade sem saber absolutamente nada, porque até o terceiro ano eu acho que eu brinquei ali.
Mas quando chegou no terceiro, eu falei, opa, não dá, não dá. Não dá mais pra Foi ser. quando eu realmente virou a chavinha e eu comecei realmente a estudar e me dedicar, tal, tanto é que eu saí da faculdade, fui fazer osteo, tal, então realmente era uma coisa que eu amava, sabe, eu descobri o amor, na verdade o amor já estava ali, mas ele foi crescendo. E aí você fica 10 anos lá, e por que encerra o seu ciclo lá? Eu encerrei porque eu fiz a FIV da minha primeira filha, foi muito difícil engravidar dela. E eu tive então, muitos... para tudo, você casa... Não, eu casei... Tá com a clínica ainda? Sim. Isso. Sim. Conheceu seu marido? Isso. Lindo. Aí eu conheci meu marido, tal, casei, depois de 2 anos que a gente tava junto. E... Belíssimo no seu casamento. De noiva, maravilhosa. Obrigada. Como Foi tão sempre. incrível. E aí... a gente estava tentando engravidar, não estava conseguindo, a gente partiu para a FIV. Aí eu fiz uma FIV com 4 transferências, não deu certo, eu fui fazer outra FIV e aí deu certo de primeira. Enfim, só que houveram vários problemas, que eu tive um sangramento, 4 semanas de sangramento, tive vários problemas, hiperemese e tal, e eu tive que, a médica falou, olha, agora é repouso, você vai ter que ficar de cama até ganhar a neném. E eu tava no primeiro mês de gestação. E como que eu poderia manter a clínica e ficar preocupada com a clínica se o meu maior sonho da minha vida estava dentro da minha barriga precisando de toda a minha força. Então, aí eu tomei a decisão que eu ia fechar a clínica para depois reabri-la assim que as coisas estivessem mais tranquilas. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fechei ela depois de 4 meses, quando eu estava no 4º mês de gestação, mas eu já estava de repouso. E aí foi quando, aí depois veio a pandemia, aí eu ganhei minha filha, aí veio a pandemia e tal. Depois com 1 ano e 2 meses dela, eu coloquei na escola e voltei para físio, mas aí eu voltei numa sala de alguns médicos e aí eu tava com muitos pacientes, muitos, falei, não, agora eu preciso montar um espaço meu. Foi quando eu aluguei no mesmo andar, era numa sala ao lado, eu aluguei uma outra sala e tava montando o meu estúdio de fisioterapia, né? De osteopatia, de pilates e tal, mas aí eu tive que parar 1 mês e meio depois do aluguel, quando eu estava montando, eu tive que parar os meus planos, porque veio aí a doença. Então, a Clarinha veio. A Clara veio. Primeiro, quando ela veio por FIV, foi sofrimento muito grande, né? Foi muito difícil. Emocionalmente? Emocionalmente foi horrível. Foi muito, porque... Eu achei que eu ia pra FIV e eu ia engravidar de primeira, né? Eu era jovem, sabe? Quantos você tinha? Jovem, mais ou menos. Eu tinha 35. Então eu falei, bom, eu vou engravidar de primeiro, imagina. Mas não foi o que aconteceu. Então eu fiquei durante 2 anos aí... em torno de 2 anos tentando engravidar, né? Então com FIV, vários hormônios, sabe? Então foram assim quase 2 anos de tratamento. Então assim, aí não dava certo, aí era aquela tensão, né? Porque você tá ali, nossa, vai dar certo, putz, não deu certo. Enfim, foi quando Aí, no final, acabou dando certo, graças a Deus, e ela veio. Aí veio a Clarinha, primeira filhinha. Quantos anos ela tem quando você engravida da Liz? 2 anos... 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses da Clarinha, vem a Liz. E a Liz vem como? Natural. Natural. No susto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque o médico falou que eu tinha quase 0% de chance de engravidar natural. E aí foi quando veio o susto, né? Engravidei dela e foi incrível, né? Foi um susto no começo, assim, porque eu falei assim, meu Deus, vou ser mãe de mais um. E a outra pequenininha ainda, E né? a outra era pequena, eu tava amamentando
amamentando a Clara, né? Quando a Liz veio. Então, eu tomei e eu tava retomando pra físio, né? Pro meu consultório. E assim, eu tava montando do jeito que eu sonhava de novo, né? Tava sonhando com aquela sala, com os pacientes, com tudo. E aí veio uma gestação. Eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou ter uma gestação tão complicada como a que eu tive com a Clara? Ou será que vai ficar tudo bem? Né? Vai ser tranquilo, entendeu? E foi tranquilo no começo. Os três primeiros meses foram bem tranquilos. Não tem nem comparação em relação à Clara, né? Nesses 3 primeiros meses só. E o que acontece? Porque assim, eu te acompanho já faz bastante tempo, né? E quando eu falo que a sua história merece ser contada, porque ela incita a gente a querer ser melhor, mas em especial fazer o que você acabou de falar para mim há pouco. Você falou, olhar para si mesmo. Tem um item no seu diagnóstico que eu espero que você conte, que é exatamente isso. Você tá grávida, você tá num momento incrível da sua vida profissional, retomando, tem uma filha que era seu sonho, e você tá grávida de outra de uma maneira que você jamais esperou, é um milagre. Milagre. Né? Um milagre. Exato. Aí vem a Liz. E da onde você vem pesquisar que tinha algo estranho com você? Eu sou muito certinha em relação aos médicos e aos exames. E eu tinha passado no gineco em março. Em abril, eu fiz o ultrassom e estava tudo certo. Quando chegou em janeiro do outro ano, eu estava amamentando a minha filha e coloquei a mão, porque estava um pouco dolorido, eu coloquei a mão e percebi um nódulo. Aí eu olhei, chamei meu marido, que é médico, e ele olhou e falou, olha, tem mesmo. Eu falei, eu vou marcar um gineco de novo. Eu falei, mas não faz pouco tempo? Eu falei, não, mas eu vou marcar. Aí marquei, a gente estava de férias na praia, aí eu marquei para fevereiro e eu fui ao médico. O médico, ao palpar, falou, Paola, eu acho que isso é amamentação. Que eu estava de livre demanda, ela mamava muito, sabe? Eu acho que isso é amamentação, tal, mas a gente precisa tirar a prova disso. Vamos fazer de novo um ultrassom. Aí eu fui fazer o ultrassom. Estava fazendo ultrassom, aí o médico olhou e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô amamentando. Eu falei, então tá explicado. Eu falei, doutor, mas eu tô com um nódulo aqui. Aí ele olhou e falou, não, isso é amamentação. Eu falei, mas eu preciso parar de amamentar pra você ver direito? Ele falou, imagina, de forma alguma. Só se você quiser. Mas aqui tá tudo certo. Aí eu saí de lá, falei para o meu marido, eu falei assim, amor, tá tudo certo, o médico falou que é amamentação, e ele falou, então tira isso da sua cabeça. Eu falei assim, não, mas não sei, eu ainda sinto que tem algo errado. Ele falou, não, Paola, esquece, você já foi no médico, você já fez os exames, agora esquece isso. Aí eu falei, bom, tá bom. E assim, eu esqueci. Passou mais ou menos um mês e pouco, eu descobri que estava grávida da Liz. Aí, um nódulo que começou a ser palpável de em torno de uns 2, foi para 9 centímetros. E aí eu estava amamentando, eu continuei amamentando, porque o meu projeto era amamentar a Clara e emendar com a Liz. Não parar de amamentar a Clara, continuar. Eu estava... Quando veio, eu fui palpar e falei, eu acho que cresceu, tem alguma coisa errada, eu acho que cresceu. Aí o Tadeu veio, palpou, eu falei, não, deve ser a gravidez. Realmente, acho que deu aumentada, mas eu acho que é a gravidez, porque se não deu nada no exame, é porque deve ser a gravidez. Aí tá. Quando eu realmente percebi que tinha algo errado, que eu já sentia aquilo, porque eu falo que a gente conhece nosso corpo. Sim. Foi quando eu estava numa loja, e aí eu fui tirar a minha blusa para provar outra. Aí eu olhei para o meu peito e falei, tem algo errado aqui. Ele estava maior, sendo que esse era um pouco menor do que esse. Ele estava maior e estava numa tonalidade diferente. Sabe? Não sei. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Exato. Foi quando eu saí da loja e liguei para o mastologista.
E aí ele marcou pro dia seguinte, e aí eu tava saindo de casa para ir ao médico, meu marido falou, você vai ao médico de novo? Eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou ao médico de novo. Ele falou, então tá bom, então para você ficar tranquila é melhor você ir. Fui, cheguei lá na hora que o médico colocou, o mastologista colocou a mão no meu peito, ele falou, eu vou sair da sala, já já eu volto para conversar com você. Ali eu já sabia que eu estava com câncer. Porque ele foi conversar com um amigo para marcar o ultrassom. E quando ele marcou o ultrassom para mim. Ele veio e falou, ó, o ultrassom tá marcado amanhã, eu quero que você faça com essa pessoa. Eu falei, doutor, mas o que que é? Ele falou, Paola, pode ser várias coisas. Falou 3 coisas que poderia ser. E eu falei, e o câncer? Pode ser câncer? Aí ele disse, pode, mas tem uma pequena chance. Mas, na verdade, ele queria me deixar tranquila, né? Sim. Eu estava grávida ali. E ele já sabia, ao palpar, que tinha realmente algo ali que poderia ser câncer. E aí ele ligou pro Tadeu e falou que estava pensando que poderia ser um câncer. E eu fui fazer o ultrassom no dia seguinte. Um médico muito criterioso, minucioso, ficou lá 1h30 fazendo e falou, agora você entra ali ao lado e vai fazer mamografia. Eu falei, doutor, mas eu nem marquei. Eu falei, não, eu tô pedindo pra você, entra na sala ao lado e vai fazer mamografia. Aí eu fiz a mamografia, saí de lá apavorada, estou com câncer, meu Deus, estou grávida, como é que eu vou fazer com toda essa situação? E minha filha. Aí ele falou, calma, me chamou numa sala e me mostrou a minha mamografia. Tá vendo? Não dá pra ver nada aqui. Porque eu não sabia ver? Sim. Aí ele falou, pode ficar tranquila, vai pra casa que o seu médico vai entrar em contato com você, tá bom? Tá bom. Aí fui pra casa, liga o meu masto. Eu marquei, a gente já marcou a biópsia. Eu falei, como assim, doutor? Mas pode ser mais pra frente? Não. Vai ser quarta-feira. Isso era sexta. Vai ser quarta. Eu falei, tá bom. Fui fazer, fui tranquila. E aí, 3 dias depois, eu peguei o exame e eu estava com câncer de 9 centímetros. De 8,7, na verdade. Grávida. E com uma aí, bebê pequena. Com uma bebê de 2 anos e 5 meses. 5, mais ou menos, 2 anos e 6 meses, por aí. Qual a primeira coisa que você pensou? Nelas, né? Naquela que já estava lá, pequenininha, e naquela que estava sendo gerada, né? Quando o médico falou, Paola, você tem que fazer o tratamento grávida, não vai ter outra opção para você, o câncer está muito grande, então a gente precisa fazer o tratamento, mas fica tranquila que provavelmente é um câncer de crescimento lento. E aí eles começaram a falar, fica tranquila, e eu acabei depois daí de umas 3 semanas absorvendo tudo que ia acontecer comigo e com a minha filha, sabe, que eu tava gestando, então ela ia receber a quimioterapia junto comigo, então eu fui administrando aquele sentimento e falei pro meu marido, eu preciso ir pro meio da natureza, me conectar a Deus, porque eu preciso ter forças para passar por isso, porque eu preciso ter força para que ela sinta a minha força e continue evoluindo na minha barriga, mesmo com a quimioterapia. E foi exatamente o que eu fiz. A gente foi para um hotel lindo, no meio da natureza. Lá eu me acalmei, fiquei mais tranquila, rezei bastante, tal. A gente passou o final de semana, minha filha ficou com a avó. E lá eu ganhei forças para falar, não, vamos embora, porque se eu não fizer o tratamento, eu vou morrer antes até de ganhar ela, porque é um câncer de 9 centímetros gestante e evolui muito rápido, então eu preciso passar por aquilo, por elas e por mim. Então eu me envolvi com aquela força da natureza, com Deus, e falei, agora estou pronta. Aí eu lembro direitinho que eu precisava, era um domingo, na segunda-feira, eu olhei para o meu marido e falei assim, eu quero fazer o chá revelação
da minha bebê. Não sabíamos que era Liz ainda. Não sabíamos. Não. Eu quero fazer o chá revelação dela. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, é absoluta. Porque eu não quero que ela veja que eu não aproveitei a gestação dela. E eu quero aproveitar essa gestação. Porque você estava se sentindo bem, né? Até então, porque da Clara tinha tido uma série de questões, mas dela você estava se sentindo bem. Eu estava bem, eu não tive hiperemese, eu tive no da Clara, então eu fiquei muito magra na gestação da Clara. Então, assim, eu estava me sentindo super bem. E o câncer veio e me deu uma chacoalhada na vida que eu falei assim, eu preciso fazer com que, se eu não estiver aqui, a minha filha veja que eu aproveitei a gestação dela. E foi exatamente o que eu fiz. Aproveitar muito a gestação dela. Então, passei pela gestação dela, eu fiz o chá. Você esperava que era uma outra menina? Não, eu achava, na verdade, não e sim, porque eu queria muito uma outra menina para fazer companhia para Clara, mas também que se fosse um menino seria incrível, né? Sim. Então, não sei, eu acho que não, eu achava que era um menino. Era? Eu achava que era um menino. Aí você fez o chá. Aí eu fiz o chá revelação, convidei todas as minhas as amigas, família e tal, não sei o quê. E o que aconteceu nesse chá? De 80 pessoas que foram convidadas, vieram 87. Todo mundo veio. Gente, foi muito emocionante. Então ali eu me cerquei de pessoas que me amavam, de energia muito boa, eu fiquei muito bem no chá, então eu tava alegre, eu tinha acabado de colocar o portocarte, então eu fiquei muito tranquila, assim, sabe? Me deu uma sensação de acolhimento, de apoio, de amor ali naquele chá, que foi incrível ter feito, foi incrível, foi muito bom. Foi um presente pra você também. Foi um presente, porque ali eu estava com todo mundo que eu amo de paixão, assim, sabe? E toda a minha família, meus amigos, enfim, foi incrível, foi muito bom ter feito. E aí eu fiz o chá revelação dela, aí na outra semana eu fui pra quimioterapia. Aí a primeira quimio foi muito tensa, né? Porque eu não sabia o que estava ali por vir, né? Não sabia como a minha filha ia reagir à quimioterapia, porque o tipo de câncer que eu estava não era o tipo certo de quimioterapia que eu poderia fazer na gestação. Então, eu passei por uma quimioterapia na gestação que a minha filha poderia receber, mas poderia dar algumas complicações em relação a ela poderia não crescer, não engordar, o desenvolvimento dela dá uma parada, mas aconteceu tudo tão lindamente. Ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo, ela foi incrível, foi lindo de ver a força dela, sabe? Foi muito legal. E eu lembro que teve uma vez que eu fazia ultrassom toda semana, né? Então, uma vez era com a minha médica, obstetra, e a outra era com um especialista em alto risco. Um radiologista que fazia ultrassom, um especialista em alto risco. E aí eu tava com ele, aí ele tava lá fazendo ultrassom e tal, e eu falei, nossa, doutora, ela não tá crescendo muito. Eu falei, não, mas ela tá engordando, ela tá bem. Aí, a hora que ele passou, ela deu um sorriso. Gente, tem exatamente um filme dela sorrindo. E aí ele falou, ela está sorrindo para você. Gente, eu comecei a chorar. E eu falei, essa é a resposta. Tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem, continua aí lutando, que eu vou lutar também. Então, é exatamente o que ela fez, sabe? Então, ela foi muito forte, muito. E ela nasceu muito pequenininha. Mas ela nasceu gordinha, ela nasceu tão linda. Muito fofa. Ela nasceu Ela é bem gordinha. Ela nasceu... E você teve que antecipar o parto, né? Eu tive que antecipar, por quê? Porque como não era a quimio certa para o tipo de câncer que eu estava, a quimio não estava fazendo efeito. E aí o médico falou, Paola, a gente bloqueou para que ele não crescesse, porque o intuito era para ele não crescer ou diminuir. Mas como ele não estava diminuindo, ele estava estagnado, estava parado, não estava acontecendo nada, não estava diminuindo,
Ele falou, a gente precisa salvar a mãe. A gente já salvou a sua filha, agora a gente precisa salvar a mãe dela. E eu falei, vamos embora para o parto. Foi quando eu ganhei ela com 32 semanas e 3 dias. E foi eu fui bem para a maternidade, eu fui muito em paz, eu segui um tratamento tão tranquila, assim, sabe? Porque eu tava cercada de ótimos médicos. Isso faz muita diferença. Muito. Então, eu estava muito confiante ali e vendo ela crescer, assim, engordar, na verdade, crescer não, porque ela não cresceu muito, mas vendo ela engordar, aquilo foi me dando uma força muito grande para passar por tudo, sabe? Tudo que eu ia ainda passar, né, após o parto. E aí o médico falou, Paola, então você vai fazer 5 sessões, eu fiz 5 sessões grávidas a cada 21 dias, e a gente precisa em torno de 1 mês da última químio para você ganhar a Liz. Aí a gente esperou, na verdade, precisava nos 40, 50 dias, mas o médico falou 1 mês, falou que não dava para esperar, porque o câncer estava muito grande. E aí, quando eu tirei ela, assim, quando ela nasceu, com 32 semanas e 3 ou 4 dias, ela nasceu super bem, ela nasceu chorando, ela foi para UTI, ela ficou para engordar mais um pouquinho, engordar nem precisava, né, porque ela nasceu gordinha, mas para crescer, para mamar, para aprender a mamar, né, enfim, ela ficou 13 dias na UTI, e a médica me deixou no hospital durante 7 dias, que eu ia começar a minha químio 7 dias pós o parto, e ela falou, Paola, você pode ficar, o hospital autorizou você ficar aqui durante 7 dias, para que você não fique indo e voltando para ver sua filha, porque a químio não deixa cicatrizar. Então, quanto mais você ficar quieta, maior as chances da cicatrização evoluir. Eu falei assim, nossa, graças a Deus, nossa, sou muito grata à minha médica, à Promatri, gente, eles foram incríveis comigo. E aí eu fiquei 7 dias lá, ela super bem, super bem. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei pra vê-la, né? E aí ela tava deitadinha de barriga para baixo, assim, ela simplesmente levantou a cabeça e virou o rosto pro outro lado. Tava eu e a enfermeira. Eu olhei pra enfermeira e falei, como assim? Ela falou assim, os bebês que ficam na UTI são bebês muito espertos. Ela é muito esperta, ela é linda. Enfim, aí aquilo foi... foi crescendo, uma injeção assim, de força mesmo, né? Eu acho que foi ali também, né, que eu falei, não, agora eu preciso lutar por mim, né, vamos lá. Aí eu fui pro médico e tal, ele falou, Paola, seu câncer cresceu nesse 1 mês que você ficou sem quimioterapia e a gente vai começar urgente a químio. Precisava de um tempo para começar a químio para cicatrização da cesárea, mas a gente não tinha esse tempo. E aí, 7 dias depois, estava fazendo a minha primeira quimio pós-parto. E uma quimio certa para o câncer. E assim foi, tava 9 centímetros, né? Na segunda quimio, já tava 4. Então, eu tava tendo uma resposta muito boa. Muito boa. E aí, foi indo, eu fiz mais 6 sessões de quimio pós-parto. E como eu já tava vindo de tudo, né? De gestação, quimioterapia, puerpério, nossa. parto. Não, eu nem consigo imaginar, porque você tem Clara em casa, você internada, Liz nascendo, você foi mãe de UTI, porque você pode falar qualquer coisa, mas o seu filho tá numa UTI, então você tem todo esse estigma, se tratando, precisando se tratar, e eu acredito que tenha tido efeitos colaterais também, né, porque a quimio, de certa forma, pode mexer bastante com você, então tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. E a cabeça, como é que tava? Tava boa, tava bom. muito boa, sabe? Eu fiquei você muito sempre forte. sempre transpareceu isso.
Muito forte, muito, muito. E eu lembro que, assim, durante toda a gestação, passando pela químio, eu saía com as minhas amigas para jantar, eu fui no show da Marisa Monte. Uhum. Eu lembro que a minha primeira químio, a enfermeira chegou e falou assim, Paola, agora você é uma paciente imunodeprimida. Aí eu falei, você tá de brincadeira, né? Você não usa essa palavra para mim, que eu não sou imunodeprimida. Não admito. Aí eu saí, eu falei, mas eu posso ir no show da Marisa Monte, que é na semana que vem? Ela falou, de jeito nenhum! Aí eu falei, eu não vou perder esse show. Não vou perder esse show. Aí eu mandei mensagem pro meu médico e falou, Paola, você pode ir, usa máscara e vá, porque isso vai te fazer muito bem. Sim. E eu fui, foi ótimo, sabe? E eu saía pra jantar com as minhas amigas, eu saí pra ir em barzinho, eu fui na balada. No aniversário, a minha melhor amiga fez o aniversário, a Cíntia, fez aniversário na balada e eu fui na balada grávida. E, enfim, eu fiz tudo que eu pude pra me cercar de pessoas que me amam, que estavam ali me dando apoio, e me cercar de força dessas pessoas também, né? Porque eu precisava nutrir a minha alma de vida, né? Sim. Então eu precisava olhar para que eu não me sentisse, poxa, eu não tenho mais vida, eu tô só em casa, então eu precisava disso. E foi incrível, porque eu não deixei de fazer absolutamente nada. E se eu tive efeitos colaterais na gestação, eu tive que repor sangue, eu fiquei anêmica. Mas eu me sentia muito fraca, então para ir a um restaurante, minha amiga tinha que subir, me pegar, uma de um lado, outra do outro, me colocar dentro do carro, sabe? Mas eu não deixava de fazer nada por causa disso, até mesmo porque a minha filha, tanto a Clara quanto a Liz, elas precisavam me ver e me sentir forte, né? Para que elas tivessem força, porque minha filha, a Clara, que estava ali, né, presenciando tudo, uma mãe que era super ativa, sabe? Quando vê, tá na cama, mal consegue ir no banheiro sozinha, tal. Ela falava, mamãe, você vai se curar, Deus vai te curar. Ela pegava minha mão, pegava o santinho, levava, mamãe, vamos rezar. A gente rezava juntas. E aí ela passava, ela desde o começo eu sempre falei que era câncer. Falei, filha, a mamãe tá doente, a mamãe chama câncer, mas tá tudo bem, a mamãe vai se curar, sabe? A gente vai passar por isso juntas. E ela super entendia, ela falava, mamãe, quando você se curar, você vai no parquinho comigo? Eu falava, vou, lógico que eu vou. Então, assim, e ela vinha, ela passava a mão no meu peito, no que estava doente, que eu estava tratando, e ela passava e falava, mamãe, Deus vai te curar. Eu falava, como que ela sabe que é esse peito? Sabe, é incrível como as crianças, elas são sensíveis, né? Elas percebem tudo. Elas percebem, elas sentem e elas, sei lá, até veem, eu acho, né? Eu li que você precisa dizer para as crianças o que está acontecendo de uma maneira que elas consigam entender, mas você precisa falar. Porque senão ela vai entender de uma maneira totalmente distorcida. E aquilo pode fazer um monstro na cabeça dela, muito maior do que ela está em condições de lidar. E isso que nem eu te falei, o motivo de você estar aqui hoje é para as pessoas verem de uma outra maneira, né? Você tem uma passagem, eu realmente assistia tudo. E rezo pra você todos os dias. Obrigada. Todos os dias. Que você tava indo, eu acho que era pra químio, e você viu uma pessoa correndo na rua. Não sei se você vai se lembrar disso. Lembro. E você falou assim pras pessoas, você não se lamentou, você não amaldiçoou essas pessoas que têm isso também, e você falou assim, aproveite todos os momentos da sua vida. Eu olhava para aquela pessoa correndo e falava assim, ela não sabe o quanto ela é afortunada, né? E aquilo me impactou muito, porque a gente tem tantos motivos legais, né, de fazermos o que a gente faz e de ressignificar as coisas e olhar para os nossos desafios, que eu não consigo supor o que você passou, eu não tenho nem a capacidade, nem a vontade de imaginar o que você passou, porque só você passou, né? Mas eu consigo perceber o quão foi diferente do que eu até então já tinha visto,
né? Você tinha todos os motivos para se lamentar e ficar jogada numa cama. Você tinha todos os motivos para se e ficar de mal de Deus, né? Que muita gente fica, e de falar por que você, né? E as perguntas que eu já ouvi falar assim, por que não eu? Eu não sou especial, eu não sou melhor do que ninguém. E você tem tanta força e tanta vontade, e um marido tão incrível, uma família tão maravilhosa, e filhas lindas, né? Que eu acho que isso é que as pessoas precisam sentir, que existe um outro olhar para uma doença tão estigmatizada, né? Sim, sim, com certeza. Num ponto em relação às crianças, as mães, elas precisam falar para os filhos que elas estão passando por aquilo, até mesmo porque os filhos precisam ver a força daquela mãe, por mais que ela esteja ali na cama. Então, assim, você falar é uma forma até de você ser forte perante os seus filhos, chorar e dizer para eles, tá tudo bem, vai Sim. passar, Uhum. e eles entenderem que a vida é assim e que tá tudo bem, que ninguém aqui é especial para não ter nenhuma doença, sabe? Que as pessoas, as mulheres, a partir do momento que elas nascem, elas têm 12% de chances de terem câncer de mama. Uhum. Então, assim, por que não comigo, sabe? Uhum. Óbvio que eu ficava pensando, por que agora? Isso eu pensei várias vezes. Sim. Por que agora na gestação? Por que agora na gestação? Por que que a minha filha tem que passar por isso? Tão novinha. Então eu pensava muito nisso. E Nela. eu fiquei um pouco de mal de Deus. Uhum. Mas era um mal que eu fiquei de mal, mas ele estava tão dentro de mim, me dando tanta força ali, que eu via a minha filha, Clara, sempre os momentos que eu falava, por que que a minha filha tem que passar por isso? Ela entrava no quarto e falava, mamãe, vamos rezar? Sabe? E eu falava, gente, Deus está aqui. Sabe, Deus ele está em todos os lugares e Ele está nessas coisas, Ele está nos momentos, nas pessoas que a gente ama. Então, olhar a vida de uma forma mais ampla, né? Não só ali, poxa, eu tenho essa doença, tá bom, mas você tem uma vida. Nossa, uma série de outras coisas. Que não Você não tem te tantas significa. coisas, eu tenho Sim. uma filha, eu tenho um marido, eu tenho uma família incrível, eu tenho amigas incríveis. Então, enfim, eu tenho minha sogra amada, que todo mundo fala tão mal da sogra, minha sogra é tão incrível. Então, eu tenho tantas coisas maravilhosas a agradecer, que o câncer era só um pequeno capítulo da minha vida, sabe? Perante toda a vida que eu tive e que eu vou ter. Isso. Então, assim, passar pelo câncer foi uma forma até de me curar de outras coisas. Então, assim, o câncer trouxe essa percepção e essa ressignificação tão intensa na minha vida e de olhar mais ainda para o próximo, Uhum. sabe? Uhum. Então, assim, eu tava ali, eu tava sem força, eu me reerguia nos momentos que às vezes eu falava, gente, eu não posso ficar aqui só na cama, eu preciso ter a minha vida, eu preciso curtir a minha filha que tá aqui, eu preciso curtir minhas amigas, meu marido, eu preciso curtir a vida que tá aqui, e era quando eu me enchia de força, e era Deus ali que me enchia de força, sabe? Sempre. Eu falo que essa energia que a gente tem, ela vem nos momentos que a gente menos espera, né? Exato. Exato. Perdão, aí você fez a químio, acabou a químio, e aí, qual foi o próximo passo? Então, aí eu fiz a químio, acabei a químio, e aí eu fui sofrer consequências desse resultado de toda essa químio, de puerpério, de parto. Aí eu fui internada 2 vezes, quase morri nessas 2 vezes, foram internações bem difíceis. E aí eu fui para mastectomia. Aí eu fui para cirurgia 1 mês depois. 1 semana depois que eu tinha saído do hospital. Mas já estava programada? Já estava programada a mastectomia, Uhum. e aí o médico falou, Paula, a gente não pode jogar pra frente, a gente tem que fazer dentro de 60 dias, se você não estiver bem agora, a gente pode jogar pra 1 semana. Não, doutor, eu quero agora, tá tudo bem, vai dar tudo certo, eu consigo. E uma frase que um médico me falava, Dr. Daniel Gimenez, foi incrível durante
todo o processo, ele via lá na quimioterapia, me vê todas as químios, passava a mão na minha barriga, falava, sua filha tá linda, ela vai crescer muito lindamente, e você vai se curar. Ele sempre falava isso. E ele falou pra mim uma coisa que eu acho incrível, que eu levo pra mim, que é, até pra ficar doente, você precisa ter saúde. Sim, nem que seja só mental. Você só conseguiu passar por um tratamento tão pesado, porque foi muito pesado o meu tratamento, por tudo, pela gestação, porque eu recebi uma químio que não precisava ter recebido se eu não tivesse grávida. Sim. Eu recebi toda uma químio pesada, a mais pesada, a vermelha, a tão temida vermelha, durante a gestação, e depois eu fui para a químio correta. E aí ele colocou mais uma químio e mais uma imuno. Então foram 2 químios e 2 imunos pelo tamanho do tumor. Então ele falou, Paola, a gente precisa ir com tudo para cima desse tumor, porque ele está muito grande e eu não quero dar chances para ele, eu quero dar chances para você. Falei assim, e você vai conseguir. E eu falei para ele, eu vou conseguir. E aí ele falou para mim, você só conseguiu passar por aquilo porque você é saudável. Porque você teve saúde para passar. Eu só consegui te dar o melhor tratamento porque você aguentaria esse melhor tratamento. Sim. Então é isso que as pessoas têm que ter em mente, que a gente tem que buscar sempre a saúde. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, ninguém sabe, né? Sim. Então a gente precisa se preparar para todos os sonhos que a gente tem na vida, ficar saudável para viver esses sonhos, mas também, se acaso há necessidade de ir para uma batalha, para uma doença tal, você ter forças ali para conseguir sair daquele problema, né? Que eu acho que você tem vários problemas na vida, até você ter um problema de saúde tão grave. Eu falei também já hoje, né, com outra oportunidade, de que quem não tem saúde só tem um desejo. Né? Ter saúde. Muito legal. Agora a gente vai para o nosso quadro. Fatos e sensações. Vamos ver. Você fala qual que é o fato e qual que é a sua sensação. Ai, incrível. Foi quando eu ganhei esse troféu. Eu fui indicada pelos pacientes, eu não sei quais foram, e aí eu ganhei esse troféu de melhor clínica, não melhor clínica, mas uma clínica, esqueci a palavra, qualificada, enfim, foi incrível. Que legal, e foi dos seus pacientes, que é mais incrível ainda, né? Foi. O reconhecimento deles, Sim. Legal. Próximo. Ah, minha mãe é tudo. Ela me deu a vida, né? Sim. Eu falo que ela falou, durante o tratamento, ela não conseguiu estar ao meu lado porque ela não tinha força para aquilo. E ela mora em Minas, e ela ficou todo o tratamento dormindo no sofá, assistindo missa. Então, assim, ela não foi pra cama, sabe? E ela veio me visitar várias vezes, tal, mas ela não se sentia muito mal. E eu falava, mãe, fica tranquila, que tá tudo bem, tal, não sei o quê. Mas, assim, a força e a oração e tudo que ela tava ali me mandando foi muito maior, sabe? E eu sempre falo, ela falou, minha filha, mas eu não estive em todo o seu tratamento. Eu falei assim, mas você me deu a vida, sabe? Você me deu a vida, você me deu o discernimento, porque através de tudo, através de você e do meu pai, eu consegui ter uma percepção de vida muito grande, sabe? Então, eles são tudo, né? Próximo. Eu modelando aí. Eu tava uma semana, eu tinha acabado de sair de uma internação, que eu quase morri. Eu estava há 2 dias a mastectomia. Eu chamei uma fotógrafa maravilhosa e fui fazer a sessão de fotos, porque eu queria fazer o antes e depois, eu queria também dizer que tá tudo bem, que aquilo vai passar, e que realmente passou, né? Tava lindo. Tem mais? Minha família. Amo eles de paixão. A Clara tem 4 anos, a Lisoca 1 ano e 6 meses. Meu marido, que
Foi muito difícil para ele, né? Me ver ali naquela situação, mas que me deu amparo. Algumas vezes deixou a desejar, porque talvez a gente também coloca mais expectativa em cima das pessoas e não consegue talvez perceber tudo que a pessoa tá ali fazendo de bom. Sim. Então, assim, tiveram momentos que eu questionei em relação a isso. Poxa, mas você não tá conseguindo estar comigo no tratamento, mas ele tinha que manter toda uma casa, né? Sim. E eu não conseguia ver tudo de maravilhoso que ele fazia. Ele pegou todas as contas da casa, todo o supermercado, tudo, administrar todo mundo que a gente teve que contratar para passar pelo processo. Então, assim, ele fez tudo. Ele falava, só cuida da sua doença, só cuida, na verdade, só cuida para que você fique saudável, né? Então, foi incrível, assim. Hoje eu consigo ter essa percepção muito maior de tudo que aconteceu, sabe? Não é fácil, né? Você estava passando, né, pelo problema. Tem mais? Acabou? Ah, então tá bom. Eu fico imaginando, eu nunca sei quantos tem, eu fico pensando. A gente tá se caminhando pro final, Paola, e uma das coisas que eu gostaria mais de falar para você e para as pessoas que o meu intuito maior do podcast é que ele chegue em lugares que a gente nem imagina, né? Então algumas pessoas acompanham você, vão começar a acompanhar você agora, mas que essas pessoas se fortaleçam e olhem para a vida delas de uma outra maneira, né? Então você é uma empresária, uma fisioterapeuta, mãe, esposa, e que também passou por um processo, né, muito desafiador, mas ele precisou transformar algumas coisas. Se você tivesse que tirar uma lição disso tudo e ressignificar, o que seria? Vida. Porque eu não conseguia ver, enxergar e sentir tudo que realmente eu tenho. E quando eu perdi, entre aspas, eu perdi a saúde e tive que lutar pela minha vida, a vida, eu comecei a enxergar com outros olhos, com outro sentido, e realmente dar sentido e dar força àquilo que realmente tem força, sabe? Que é todos os sentimentos bons que a gente tem, tudo de maravilhoso que a gente tem, que Deus nos proporciona todos os dias, né? Então, olhar para os problemas de uma forma mais leve. E quando você está passando por realmente um problema sério, você tem a percepção que é um capítulo. É um pequeno capítulo da vida perante toda a vida que a gente tem. Então, ou se a pessoa está passando por esse problema e é um problema que metástase, não tem muito o que fazer, ela perceber tudo que está ao seu redor e toda a grandeza de Deus nos pequenos atos, porque quando dá certo é Deus e quando não dá certo é Deus também. Sempre assim. Te agradeço muitíssimo pelo seu tempo, pela sua história, que eu vou dizer mais uma vez que merecia ser contada. Que bom que a gente está aqui agora, que você deixou suas pequenas para estar aqui, e eu não tenho como lhe agradecer por esses momentos, esses aprendizados, e hoje eu sou sua aluna. Obrigada por tudo. Que linda, muito obrigada, eu amei estar aqui. É um prazer enorme, a tão temida professora. Eu estar aqui, é incrível, um prazer enorme para mim, um prazer mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço. E que você leve aí tudo de maravilhoso que você tem para levar aí pro mundão. Que bom, Tá obrigada. Bom? Um beijo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês. Curta, compartilha, ativa o sininho. Vocês são muito importantes para que isso aqui continue. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.